Eu descobri sem querer um segredo do meu marido e da minha mãe, que até agora eu não acredito que isso realmente aconteceu. E o pior é que eu não sei o que fazer com essa informação, porque eu não posso contar pra ninguém. Um belo dia, minha mãe me mandou mensagem perguntando se eu poderia ir lá na casa dela pra poder cuidar do Miguel. Parece que ela tinha que ir ao médico. Miguel era o meu irmão mais novo. Ela tinha que acompanhar o meu pai ao médico. Meu pai tava muito doente. Ele tava num tratamento de câncer. E aí ela perguntou se eu poderia ir lá pra poder cuidar do Miguel e tal, meu irmão caçula. E eu falei que tudo bem, que não tinha problema. Eu era casada, né? Já tinha mais ou menos uns 7 anos que eu tava casada. Eu casei bem nova. Meu marido era um pouco mais velho que eu. Eu não trabalhava, só o meu marido trabalhava, né? Ele era o provedor da família e basicamente eu só ficava em casa, cuidando da casa, ainda não queria ter filho, né? Tava estudando. Mas conversei com ele, falei, olha, minha mãe perguntou se eu posso lá cuidar de Miguel, porque ela tem que levar o papai no médico, não sei o que e tal. E ele falou que não, tudo bem, que era pra eu poder ir lá. O meu marido, ele se dava muito bem com a minha família, sabe? Muito bem, desde sempre. E aí eu cheguei lá, cumprimentei minha mãe, meu pai e tal, eles pediram um Uber e foram pro hospital. Eu passei o dia todo com o Miguel e quando eu tava dando assim mais de tardezinha, que já tava quase no horário da minha mãe chegar, eu falei, cara, vou dar um banho no Miguel já pra deixar ele prontinho e tal. Peguei o Miguel, fui dar banho nele e tal, enchi a banheira, não sei o que, brincando. O Miguel tava com quase 4 anos. E aí comecei a dar banho no Miguel, conversando com o Miguel. Miguel adorava falar e dava banho aqui, esfrega o shampoo, não sei o que. E aí eu fui passar o sabonete no corpinho do Miguel. Gente, quando eu virei o Miguel, assim, as costas dele, assim, na parte do bumbum dele, pra poder esfregar, passar o sabonete, vocês não têm noção. Curte, comenta pra parte das coisas da blogueira. Quando eu virei o Miguel de costas, que eu fui passar o sabonete nele, que eu virei, gente, ele tinha uma marquinha de nascença na bundinha dele que era exatamente igual a marquinha que o meu marido tinha, no mesmo lugar, da mesma cor, do mesmo jeito, o mesmo formato, era a mesma coisa. Só que o Miguel não tinha parentesco nenhum com o meu marido. O meu marido, a vida toda, foi vizinho da minha mãe. Ele tinha pai e mãe, né? Ele cresceu ali sendo vizinho da minha mãe, os pais dele faleceram, que os pais dele eram bem idosos, tiveram ele bem velho. E ele sempre foi vizinho da minha mãe, sempre foi muito próximo do meu pai e da minha mãe. Tanto que foi por isso que teve essa proximidade minha com ele e tal, que eu acabei, né, me apaixonando por ele, gostando dele, porque o meu pai, ele ficou doente, sabe? Não era a primeira vez que meu pai tava tratando câncer, meu pai já era a segunda vez, e na primeira vez ele super apoiou, ele cuidou, ajudou e tal, então, tipo, eu fui me apaixonando por ele. E quando eu me casei com ele, a minha mãe tava grávida do meu irmão. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei, confesso pra vocês que eu me desesperei, só que eu falei, não, é coisa da minha cabeça, né, é impossível, não tem como e tal. É impossível. Eu fiquei pensando, meu marido não faria isso comigo, né? Nem com meu pai. Por quê? Quando a minha mãe engravidou, foi a mesma época que meu pai descobriu o câncer e ele começou a tratar. Então foi um período muito difícil. Meu marido deu todo apoio, ela tava grávida, ele cuidou muito da minha mãe. Só que aí eu comecei a me lembrar como ele era quando a minha mãe tava grávida, cuidava dela, não sei o que, era aquela pegação, aquele mimo doce, trazia isso, levava no médico, acompanhava. Por quê? Porque meu pai não estava podendo fazer. E eu achava super legal isso. E aí eu comecei a ligar os pontos. A proximidade dele com a minha mãe, a proximidade dele com o Miguel, a proximidade dele quando a minha mãe tava grávida. E eu falei, não é possível. Minha mãe chegou, eu não falei nada, meu pai tava do lado. Eu falei que tinha dado banho no Miguel, não sei o que e tal, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu olhei nos olhos do meu marido e falei, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me fale a verdade. E ele já ficou pálido. Sabe quando a pessoa deve, ela teme? Já ficou pálido e falou, o que foi? Tá tudo bem? Disse que eu falei assim, olha só, o Miguel é seu filho? Eu perguntei assim, na lata, o Miguel é seu filho? Gente, ele olhou pra minha cara, assim, branco, ele... Não, do que você tá falando? Isso que eu falei, eu vou perguntar de novo pra você. O Miguel é seu filho? Porque ele tem o mesmo sinal que você tem na bunda, ele também tem. E aí ele começou a chorar. E ele, quando ele começou a chorar, eu já tinha entendido que sim, ele era o pai do Miguel. E aí ele falou que começou um caso com a minha mãe, ele era muito novo, né? Que eles tiveram ali um casinho, mas que pararam. Até que rolou ali um remember, segundo ele. E a minha mãe acabou engravidando e foi muita coisa uma em cima da outra. Foi quando descobriram que meu pai tava doente, que ela tava grávida e não era do meu pai, porque meu pai não estava coisando, porque meu pai estava doentado, que ele não sabia o que fazer. Então a minha mãe basicamente furanfou com o meu pai
para que meu pai acreditasse que o Miguel era filho dele, mas na verdade o Miguel era filho do meu ex-marido, do meu marido, no caso, pediu pra eu não me separar dele, que meu pai não ia aguentar esse baque, que não sei o que e tal. Eu não falei nada com a minha mãe que eu descobri, não falei nada com meu pai, só eu e meu marido sabemos, nós estamos dormindo em quartos separados. Eu não sei como reagir isso, eu não sei como contar pro meu pai, né, que a minha mãe traiu ele com o meu marido, que ela tem um filho com ele. Eu me afastei da minha mãe, vou lá só pra poder ver meu pai, minha mãe tá meio que estranhando, mas eu tô sempre desconversando. E eu não sei o que fazer com essa informação. Se eu conto pro meu pai, sendo que meu pai tá doente, num tratamento extremamente intensivo. Se eu conto pra minha mãe e arrisco ela contar pro meu pai. Se eu me separo dele e arrisco meu pai ficar sabendo. Eu não sei o que fazer. E no momento, tá eu e meu marido dormindo em quartos separados. E eu tentando evitar ao máximo a minha mãe. Eu tive que correr atrás do meu ex pra família dele, tomei no toba em pé igual vaca. Essa história é minha. Como vocês sabem, eu já fui casada durante 7 anos e me separei porque eu tomei uma galha. Vergonha na cara em dia, graças a Deus. Só que o que acontece? Esse querido era de outro estado. Sim, eu busquei ele em outro estado, viajei 16 horas pra ele botar chifre na minha cabeça, mas tudo bem. Nós terminamos bem e éramos amigos. Terminamos bem, eu tomei um chifre, perdoei e viramos amigos. O tempo foi passando, eu comecei a me relacionar com outra pessoa e ele falava comigo vez ou outra. Ele arrumou uma pessoa, sumiu. Terminou com essa pessoa, mandava mensagem vez ou outra, mas assim, gente, nada demais. Meu marido sabia, via todas as mensagens. Basicamente era porque ele era sozinho aqui. E aí, ele arrumava outra pessoa, sumia de novo. Porque todas as vezes que ele arrumava outra pessoa, ele contava a história na versão dele. Então a pessoa passava a me odiar, ter raiva de mim. Nossa, do jeito que ele contava, nem eu gostava de mim. E depois que ele terminava, ele aparecia de novo, falava que a pessoa era louca, que tinha terminado por isso. Todo mundo é louco, menos ele. Só que ele simplesmente sumiu. O telefone dele quebrou. Ninguém sabia onde ele morava. Ninguém sabia onde ele trabalhava. Ele sumiu. Gente, eu achei que ele tinha de arrasta. Só pra vocês terem uma noção. Só que eu pensei, bom, ele arrumou outra pessoa e sumiu de novo. Ele já fez isso várias vezes. E passou mais ou menos 1 ano e pouco. E a família dele começou a entrar em contato comigo. Porque não achava ele de jeito nenhum. Não conseguia nenhum tipo de meio de comunicação. E aí a mãe dele, as irmãs dele, os primos dele, os tios dele, pipipi paragá, não sei o que. Todo mundo começou a me mandar mensagem. Porque eu era o único meio de contato. Rafa, pelo amor de Deus, a gente não sabe de fulano. A gente não sabe onde procurar. A gente não tem endereço, a gente não tem número, a gente nada. Ele simplesmente sumiu. Eu falei, mas qual foi a última vez que vocês falaram com ele? Quando me mandaram essa mensagem, era tipo assim, dezembro do ano passado. Eu falei, quando que é a última vez que vocês falaram com ele? Dezembro do ano retrasado. Foi a última vez que ele entrou em contato com a família dele. A família dele achou que ele tinha virado gay e queria esconder da família por ele tinha sumido. Achou que ele tinha ido de arrasto e ninguém queria contar. Achou que ele tinha sido preso e ninguém queria contar. E aí todo mundo em desespero me mandando mensagem. A mãe dele mandava, as irmãs dele mandavam, e me ligavam, e mandavam mensagem. E tipo assim, gente, eu nunca achei isso ruim, sabe? Eu ficava com pena. E quando eu vi que tava todo aquele desespero, eu comecei a me preocupar e falei com meu marido, falei, cara, eu vou ter que procurar por ele, eu vou ter que ver os meios de contatos, eu vou ter que saber onde ele tava. Meu marido falou, beleza, eu vou te ajudar. E aí a gente começou a procurar. Não, mas aí eu também, ó, muito, gente, que otária. Eu contei toda a situação pro meu marido, expliquei que a família dele não tinha contato com ele basicamente 1 ano e pouco, que estavam desesperados, que não sei o que tava achando que aconteceu alguma coisa com ele. E eu realmente não tinha notícia nenhuma dele. Mandava mensagem pro número dele, já era o número de outra pessoa, ele já tinha perdido o número. Mandava mensagem na rede vizinha, ele nunca respondia. Ele sumiu das redes sociais, ele sumiu gente, ele desapareceu. Eu não tinha ideia por onde começar a procurar. Só que ele tinha uma amiga que ele sempre foi muito amiga dela, tanto que ele morou com ela, eles trabalharam juntos e não sei o que, era muito amiga mesmo. Ai, mas eles eram amantes que não sei o que. Não, os dois gostavam da mesma fruta. E aí eu mandei mensagem pra ela e ela falava que ele tava bem, que ia pedir pra ele entrar em contato com a família. Eu falei, cara, eu vou te dar todos os números que eu tenho da família dele. Pede pra ele mandar um áudio, pede pra ele mandar uma mensagem, pede pra ele mandar uma foto pra tranquilizar o coração da mãe dele, porque ele não entra em contato com a mãe dele há quase 2 anos. Ele não fala com as irmãs dele há quase 2 anos. Então pede pra pelo menos ele mandar uma mensagem falando, oi, eu estou vivo. Porque elas já não estavam mais acreditando em mim. A menina mandou mensagem falando que ele estava bem. Eu passei a mensagem, só que eles não estavam acreditando em mim. Falava, Rafa, pelo amor de Deus, eu sou mãe. Se ele tiver morrido, se ele tiver preso, me fala, eu preciso saber. E eu falando, só que assim, não acreditavam em mim, eu não tinha uma foto dele, um áudio, uma mensagem, não tinha nada. Eu falei, olha, ele tem contato com essa menina aqui, ele mora com essa menina aqui, ele vê essa menina aqui, essa menina tá sempre com ele. Eu falei com ela, ela falou que tá bem, mandei print e tal. Passei o contato. Passou 2 meses, entra a família dele em contato comigo de novo. Rafa, ele não mandou mensagem, a gente não tem notícia. Ele não falou nada, porque vai eu mandar mensagem pra menina. Poxa, tem como vocês ligar pra família dele? Tá procurando aqui, não sei o quê. Não, vou pedir pra ele, vou falar com ele.
falava pra família. Passava mais 2 meses. Rafa, nada, até agora nada. Eu mando mensagem pra menina, a menina não responde. Passei o número da menina, passei o número de todo mundo que eu conseguia. E nada, eles simplesmente não entraram em contato com a família dele. Da última vez que entraram em contato comigo novamente, procurando ele, porque assim, gente, eu realmente não me importo, porque eu entendo. Eu entrei em contato com essa menina de novo, essa menina falou, Rafael, olha só, ele tá brigado com a família dele, com a mãe dele, ele não quer falar com a mãe dele, ele tá falando só com as irmãs dele. Beleza, mandei mensagem pra mãe dele e falei, olha só, ele falou que está brigado com você e não quer falar com você. E aí eu mandei mensagem pra irmã, que também estava me mandando mensagem, e falei, olha só, ele falou que tá em contato com você. E ela falou, Rafa, isso é mentira, eu não falo com ele há meses, eu não falo com ele há anos, eu não sei nada dele há muito tempo. E eu fiquei, gente, tá se escondendo embaixo da pedra? E eu falando com a menina, me passa o endereço dele, eu vou lá, me dá um número pra falar com ele, me passa alguma coisa. E aí ela deixou escapar que ele estava se relacionando com uma menina e falou o nome da menina sem querer, porque ela não queria me passar quem era a menina, não queria me passar o número, não queria me passar um contato dele, como se eu fosse lá buscar ele correndo, entendeu? Tipo assim, roubar ele de alguém. Ah, meu Deus, olha, estou aqui pra correr atrás de você porque eu preciso da sua varinha de Hogwarts, eu tô aqui desesperada por você. E não porque toda a família dele estava entrando em contato comigo, todo mundo desesperado achando que ele tinha de arrasta. Ela não quis me passar de jeito nenhum, só que ela deixou escapar o nome da menina. E aí, pelos meus meios, eu fui atrás e a história só piora. O nome da menina era um nome muito diferente, por isso que era muito fácil de achar. Botar o nome dela como Verdelina. Fui lá na rede vizinha dele e procurei o nome da menina. E achei o perfil da menina. O perfil da menina era trancado. Gente, eu não sei o que ele contou pra menina, eu não sei qual versão ele contou pra menina, se a menina sabe quem sou eu, se a menina sabe o que aconteceu, ou se ele não contou, eu não sei. Eu sei que eu estava procurando ele porque a família dele estava em desespero por não encontrar ele, e a única forma de tentar um contato com ele era eu. Porque a menina que me respondia não respondia à família dele. E a família dele reclamava comigo que ela não respondia. E eu falava com ela e ela sempre me respondia muito bem e tal. Beleza. Mandei mensagem pra menina. O perfil da menina era trancado. Eu segui ela, mandei solicitação e mandei uma mensagem. E falando, oi, toda educada, gente, toda simples, toda humilde, com um toba na mão, não passava nem Wi-Fi com medo dessa menina achar que eu tava correndo atrás do querubim dela. Falei, amor, boa tarde, boa noite, não lembro. Estou entrando em contato com você porque a família do fulano, querida Verdelina, está entrando em contato comigo em desespero. Ele não fala com eles há anos, está todo mundo preocupado, achando que ele foi de arraste. Tem como você, pelo amor de Deus, pedir pra ele entrar em contato com a família dele? Eu te passo todos os números, manda um áudio, manda uma foto, manda um eu tô vivo, qualquer coisa. Mandei todo um textinho bonitinho, simples, humilde e enviei. Gente, a menina nunca me respondeu. E a família dele continuou procurando. E o meu marido começou a procurar, a perguntar pras pessoas. Algumas pessoas via ele, outras pessoas não via. Falava que ele tava bem sim, que ele tava trabalhando em tal lugar. Mas a gente nunca conseguia esse endereço. Até que um belo dia, tava pouco faltando botar o FBI atrás do candengo. Estava eu na rede vizinha, olhando os stories. E sabe a menina que eu tenho contato, que sempre tá em contato com ele? Então, ela postou um stories num restaurante comendo comida japonesa e marcou ela, a nova namorada, e marcou ele. Aí eu falei, ué, então ele tá bem. Então ele tem acesso a telefone, porque se ele for num restaurante comer comida japonesa, ele podia muito bem, pô, fulano, empresta o telefone aí pra eu mandar uma mensagem aqui pra minha família, pô, fulano, empresta o telefone aqui pra eu entrar aqui na minha rede vizinha, mandar uma mensagem pra minha família. E a namorada dele tinha telefone. Então se ele não estava entrando em contato é porque ele não queria. E aí eu fui no perfil da menina e vi que ela tinha aceitado a minha solicitação de amizade. Eu conseguia visualizar o perfil dela, ela me aceitou, mas ela não me respondeu. Aí eu fiquei, cara, essa menina deve ter me aceitado pra falar que a ex do atual dela fica perseguindo ela, fica mandando, olha que ela me segue, fica me perseguindo, me mandando mensagem. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Ai, como a gente paga por ter coração bom. Eu fiquei revoltada. Printei tudo bonitinho, deixei de seguir ela, porque eu não sou nenhuma otária. Printei tudo bonitinho, mandei pra família dele. Falei, olha só, quando eles começaram a me procurar de novo, vou ser bem sincero com vocês, curta e grossa. Ele não tem responsabilidade ou consideração por vocês. Ele está bem, ele está saindo, ele está comendo bem, ele está trabalhando, ele está se divertindo, ele tem acesso à rede social, ele tem acesso a telefone, ele não responde vocês, ele não entra em contato porque ele não quer. Então, a partir de hoje, eu estou deixando de procurar. Eu estou deixando de ir atrás porque ele está bem. Quando ele não estiver bem, ele vai vir procurar ajuda. Mas ele está bem.
E do fundo do meu coração, se eu fosse vocês, eu também deixava de procurar. Porque ele não quer ser encontrado. E, gente, eu tava tomando tanto no toba que a menina que eu tinha contato, quando eu mandava mensagem pra ela sempre me respondeu muito bem. Mas ela sempre me respondeu com aquele ar de tipo assim, pô, ai, que saco, não aguento mais você. Tipo, para de correr atrás do teu ex, minha filha, vai viver. E eu tô... Ai, gente, que ódio de mim, cara, que ódio. Mas enfim, não sei, não apareceu, não entrou em contato com a família, nunca mais soube, não entraram em contato comigo também, acho que desistiram também. Eu sou blogueira e recebi um presente misterioso de uma fã. Recebi uma caixa, galera, na minha casa, uma caixa dizendo que era um presente misterioso de uma fã. Eu moro numa cidade bem pequena e na minha cidade eu sou muito conhecida. Eu sou conhecida entre as pessoas também, né? Acabei conquistando ali o meu lugarzinho. Não sou gigante, mas sou conhecida. E era muito conhecida na minha cidade por ser uma cidade pequena e eu ser a única blogueira que tinha na minha cidade. Eu morava numa cidade muito pequena, uma cidade muito humilde, então aquilo era muito diferente pra eles, sabe? Principalmente pros mais velhos. Mas sempre foi o meu sonho, então eu batalhei muito pra poder ser conhecida. Eu morava com os meus pais ainda, eu tava mais ou menos na minha faixa dos meus 19 anos quando tudo aconteceu. Eu tinha o meu querido namorado e tava tudo certo, tudo lindo. Eu tava vivendo ali a minha vida de blogueira, tirava um dinheirinho, ajudava a minha família, né? Me sustentava. Tava fazendo faculdade em outra cidade, a gente tava vivendo a minha vida. E aí um belo dia... Era mais ou menos, assim, umas 4, 5 horas da tarde, quando o correio passou, né, pela minha casa, e eu já tava acostumada a receber recebidos, né, coisinhas de marcas e tal, eu já tava acostumada a receber presente de fã. Quando chegou uma caixa pelo correio, assim, do nada, eu não estava esperando nada, ninguém veio pedir meu endereço, né, porque normalmente quando as marcas querem te mandar algo, pede seu endereço, ou até mesmo o fã pede seu endereço. Então eu achei um pouquinho estranho, porque eu não estava esperando nada. E chegou uma caixa rosa com laço e tal, não sei o quê. E o correio veio, me entregou, né? Eu fui lá, fui receber, assinei, tudo bonitinho, tava com o meu remetente, tudo certo. Aí eu entrei pra dentro de casa com a bendita da caixa. Minha mãe falou, nossa, que caixa bonita, que é isso? Gente, uma caixa assim... toda enfeitada, toda trabalhada na beleza. Eu falei, mãe, não sei, não tô esperando nada e tal. Achei um pouco estranho, mas tranquilo. Botei em cima da minha penteadeira e fui fazer as minhas coisas. Porque geralmente, quando chega coisa, eu deixo e depois vou gravar. E aí fui eu gravar o recebido. Liguei a câmera, comecei a gravar e abri a caixa. Vocês não têm noção o que tinha dentro da caixa. Quando eu abri a caixa, gente, olha, que nojo. Tinha mais ou menos umas 40, assim, que eu olhei assim por cima, assim, deu uma contada. Camisetas utilizadas. Aquela coisa mais seca, mais gosmenta, mais assim, sabe, gente, nojenta. Aquela caixa tava fedendo. A morrinha. Tinha umas camisetas que tava, inclusive, parecida que tava meio melecada de marrom. Como se a pessoa tivesse ido ali nas portinhas do fundo, sabe? Olha, gente, que coisa nojenta. Eu levei um susto. Parei o vídeo, fiquei olhando aquele negócio, aquela caixa podre, fechei aquilo. Só que tinha um papel. Em cima, assim, de tudo tinha um papel. Aí dentro desse papel, anotado assim, tinha um número de telefone. E dizendo, entrar em contato. Gente, eu fiquei assustada, eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha recebido um negócio desse. Só que eu fiquei encucada com aquilo, né? Eu fiquei encucada. Aí eu guardei a caixa assim, joguei ela lá pro canto. Peguei o número, coloquei no meu cell phone, né? E fui entrar em contato com a pessoa. Eu peguei, tinha um WhatsApp, né? Anônimo, não tinha nome, não tinha foto, não tinha nada. Eu comecei a mandar mensagem. Que brincadeira era essa? Quem que tinha mandado? Percebi que o DDD era da minha cidade, ou seja, era alguém que morava próximo, ou pelo menos morava no meu estado, porque era o mesmo DDD do meu. E aí eu comecei a mandar mensagem, o que tá acontecendo, que palhaçada é essa, por que me mandaram essa caixa, que coisa nojenta. Só que eu mandei um texto falando um monte de coisa, falando que eu ia na polícia, que eu ia achar, não sei o quê. E questionei o porquê que tinham me mandado aquela caixa de nojeira, né? Demorou, gente, mais ou menos 1 hora e meia pra pessoa me responder. Eu comecei a chorar porque eu fiquei extremamente nervosa. Mostrei a caixa pra minha mãe também ficou chocada, queria jogar a caixa fora. Eu falei que não era pra jogar. Nisso eu fui tomar um banho. Minha mãe, não, tudo bem, então eu vou botar ela lá no canto, vai tomar um banho. A pessoa ainda não te respondeu. Eu falei que não, ela vai tomar um banho, depois a gente resolve e tal. E eu fui tomar um banho. Daqui a pouco, quando eu saí do banho, meu telefone começou prim, um monte de mensagem. Eu me troquei e fui ver quem que tava me mandando a bendita da mensagem. Gente, quando eu abri meu telefone, chegou aquele negócio, tava pim, era um monte de foto. E um texto da pessoa que era uma menina me contando o que era aquele meu presente surpresa. Só que vocês não têm noção tanto que essa situação piora. Curte e comenta pra parte 2 que eu até me vinguei. Parte 2 não, parte 3, pra ajudar a blogueira. Quando eu fui olhar o telefone,
quando eu olhei as mensagens. Primeiro que tinha um texto assim: eu te mandei todas as vezes que eu furenfei com o seu namorado. Te mandei prova de todas as vezes. E aí ela começou a mandar um monte de foto. Só que não aparecia o rosto dela. Aparecia só o rosto do meu namorado. Notoriamente era recente, né? Porque eu reconhecia até o corte de cabelo. Às vezes que ele mudou o corte de cabelo, isso, aquilo. E tinha um monte, gente. Um monte de foto. Foto dele furefando, foto de print, foto disso, foto daquilo. A pessoa só me mandou e me bloqueou. Não falou mais nada. Gente, eu entrei em desespero. Acho que eu nunca chorei tanto também. Só que aí o que eu pensei? Eu queria descobrir quem era ela. Qual era a única chance de eu descobrir quem era ela? Futicando no telefone do meu namorado. Então eu fingi que nada aconteceu. Guardei a caixa, fingi que nada aconteceu. Inclusive, meu namorado estava indo pra minha casa porque era fim de semana. E geralmente ele passava o fim de semana na minha casa. Esperei ele chegar, Linda e Bera. Ele chegou, tratei ele normalmente. Não contei pra minha mãe. Falei pra minha mãe que a pessoa não me respondeu. Porque assim que me respondeu, me bloqueou. Ele chegou, tomou um banho, cansado do trabalho e tal. A gente jantou, ficamos vendo um filminho. Ele tentou fazer ali o rally rola comigo, mas eu falei que tava com dor de cabeça. Dei uma desculpinha. E aí a gente foi dormir. E o meu namorado, ele tem um sono muito pesado, sabe? Só que ele coloca o telefone lá longe. E eu tenho a senha do telefone dele, mas a gente combinou que a gente não ia invadir a privacidade um do outro. Se a gente fosse olhar um telefone um do outro, a gente iria avisar, olhar na frente um do outro, que não tinha um porquê. Enfim, a gente tinha nossos combinados. Aí eu esperei ele dormir, levantei pé com pé e olhei o telefone e vi quem era a candenga, porque ele nem fazia questão de apagar as conversas. Só que quando eu vi ela, gente, eu fiquei muito feliz. Quem que era, querida? Era a filha do pastor da igreja que o meu namorado frequentava. Uma menina, gente, que todo mundo jurava que ela era uma santa, Ninguém esperava nada de ruim daquela menina. Uma querida, toda vez que eu ia lá, falava comigo, me abraçava, me beijava, orava pra mim, ou botava a mão na minha cabeça pra orar pra mim, botava a mão no meu coração pra orar pra mim. Aí eu falei, ah, é? Tranquilo então, pô. Printei tudo. Eu exportei a conversa pro meu telefone. E aí eu fui olhando tudo com calma, vi tudo. Eles convidando a menina, moça, olha aqui, ó, cheio da unção. Tranquilo, só que no dia seguinte teria culto, que era sábado, e todo sábado nós iríamos pro culto. Chegou no dia seguinte, tratando a Frozen, amor, e eu somos irmãs gêmeas, tratando ele na maior tranquilidade. Chegou de noite, doida pra chegar de noite, nos arrumamos lindos e belos e fomos pro culto. Eu peguei a caixa, botei dentro da minha bolsa e fui. Ah, outra coisa que eu me preparei, né? Eu saí mais cedo, fui lá, imprimi um pouquinho da conversa, algumas fotos, algumas coisas que ela tinha me mandado ela mesma e fui. Só que na conversa com o meu namorado, tinha foto que mostrava o rosto dela. Essas aí que eu imprimi. Fomos pro culto. O culto começou, eu cheguei, sentei. Quando eu cheguei, que eu sentei, ela não acreditou. Por quê? Ela e o meu namorado, parece que como ele ficava na minha casa fim de semana, eles não se comunicavam no fim de semana. Então, fim de semana, ele bloqueava ela pra ela não mandar mensagem. Então, ela não avisou a ele que tinha feito isso e também ela não ia avisar, né? Porque ela avisou porque queria me contar que eu era chifruda, achando que eu não ia descobrir quem era ela. Achando que, assim, o alecrim dourado que nasceu no campo ia ser semeado, o varinha de Hogwarts de ouro ia terminar comigo e ficar com ela, que eu não ia mais querer ele, mas enfim. Quando eu cheguei, que eu sentei na primeira fila, eu fiz questão, meu namorado gostava de ficar mais atrás, eu falei, não, nós vamos ficar na frente. Sentei na frente, que ela me olhou, ela quase desmaiou, ela não acreditou, e eu só olhando pra cara dela assim, ó. Só que ela não sabia que eu sabia que era ela. Então ela olhou pra mim assustada, ficou pálida, mas ela não esperava que eu estivesse ali com ele, que eu ainda estivesse namorando com ele. E eu fiz a sonsa, só olhando pra cara dela assim, ó. Olha, gente, o culto começou. Quando o pastor começou a pregar, eu me levantei na frente de todo mundo, pedi licença pro pastor, fui lá, entreguei a caixa pra ele, falei pra ele abrir e fui distribuindo as fotos e falei, olha, querido pastor, sua filha está furefando com o meu namorado e fez questão de me mandar essa caixa com todas as vezes que ela furefou com ele. Inclusive, se você olhar bem, tem umas que tá até melecada de marrom e acho que você sabe o que é. Então, sua filha não é nem nas portas do fundo mais. A mãe dela desmaiou, ela veio pra cima de mim, eu dei umas palmadas nela. Meu namorado ficou que não sabia onde enfiar a cara, tentou me tirar de cima da menina, e o pai dela também entrou em choque e virou aquele burburinho. Olha, foi uma bênção aquele cu. No fim, eu fui embora, né? Terminei com meu namorado, a cidade inteira ficou sabendo o que aconteceu e foi isso, gente. Foi assim. Eu traí o meu marido com o melhor amigo dele, não me arrependo e vou contar pra vocês o porquê. Eu sou juntada há 2 anos, né? Juntada mesmo eu tenho 2 anos, mas de relacionamento com ele eu tenho 4 anos. Eu sou bem mais nova que ele, né? Acabei conhecendo ele porque ele era amigo da minha família. Nós morávamos em cidade pequena. Aí a
gente começou a se envolver, só que eu queria cursar a faculdade. Então eu ia da minha cidade pra outra cidade pra poder estudar. Tinha passado numa faculdade pública e eu não queria me casar, eu não queria morar com uma pessoa porque eu não queria essa responsabilidade. Eu morava com a minha mãe e com meu pai. Minha mãe e meu pai faziam tudo por mim. Eu não queria essa responsabilidade, lavar, casar, passar, não sei o quê. Então ele tinha concordado comigo, né, que nós íamos esperar eu me formar, não sei o quê. Só que com um descuido eu acabei engravidando. Então tive que parar a faculdade, fui morar com ele, tive o nosso filho. E assim, quando eu conheci meu marido, eu era bem magrinha, sabe? E aí eu engravidei, tive o nosso filho, né? E depois, quando o nosso filho já tinha 2 anos, que era 2 anos exatamente o tempo que eu tava morando com ele, porque eu não queria ficar morando na casa dos meus pais grávida. Então, com isso, nós fomos morar juntos, até aí tudo ótimo. Assim que meu filho fez 2 anos que eu consegui colocar ele numa creche, eu voltei a estudar. Porque a minha prioridade era o meu estudo, primeiro meu filho, né, passou a ser, e depois o meu estudo. O meu casamento com o Jurandir era muito bom, não tinha absolutamente nada a reclamar. A nossa vida de furefação era muito boa também não tinha nada a reclamar. A minha família se dava super bem com ele super respeitava, ele era um ótimo pai. Só que ele vivia na casa dos amigos dele, sabe? Ele já tinha mais de 30 anos, mas ele vivia, churrasco na casa de fulano, vou jogar videogame na casa de ciclano, vou ir conversar com fulano, não sei o quê. Beleza, às vezes eu tava na faculdade, ele tava na casa dos amigos, problema nenhum. Até que um belo dia, eu na faculdade, um dos melhores amigos dele me mandou uma mensagem e tinha um print de uma conversa. Quando eu abri, curte comentando a parte da reportagem da blogueira. Quando eu abri a mensagem do melhor amigo dele, era uma conversa dele com o meu marido, né? Uma conversa dos dois. Meu marido nesse dia tava em casa. E esse cara era um dos melhores amigos dele de infância. Só que desde que eu conheci ele, ele ficava me dando umas olhadas, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas desde que eu comecei a namorar com o meu ex-marido, né? Agora ex, ele ficava olhando pra mim. Ele era muito bonito, só que eu sempre achei que era coisa da minha cabeça, que ele tava só sendo simpático, então eu nunca dei muita confiança. Até porque eles eram carne e unha, né? Aí eu ficava com medo daquela situação, né? Espero que seja talaricagem, porque se for teste de fidelidade eu vou cair. Então eu sempre me mantive ele distante, né? Sempre respeitei, até porque eu também nunca pensei em trair ele. Só que, depois que eu tive meu filho, eu acabei engordando. Eu fazia academia, né? Eu tinha tempo pra isso. Mas com o meu filho, eu acabei não tendo esse tempo. E eu queria muito me formar. Eu tava, tipo, na metade da faculdade. Então eu não quis entrar na academia, né? Eu acabei abrindo mão e fui descuidando, assim, do meu corpo e engordei. Só que eu pensava, eu vou terminar a faculdade e quando eu terminar, aí eu me preocupo com o meu corpo. Eu não engordei absurdamente, só que eu era extremamente magrinha e eu dei uma boa engordada. E aí, quando eu abri o print da conversa do amigo, era o meu marido falando algo sobre mulher. E aí ele falou que sentia falta de ter uma mulher magra. Mano, eu sinto falta de ter uma mulher magra, porque a minha já foi, agora ela não é mais. Às vezes eu olho pra ela e sinto nojo, né? Fico olhando aquelas dobras, eu não gosto. Então eu sinto muita falta de ter uma mulher magra, porque ela descuidou, que não sei o que lá. Ele me mandou esse print só dessa parte e mandou assim: se você quiser, eu quero. Ele é mó otário, é só você me dar ok. Eu reli, ele online esperando eu responder. Aí eu botei assim, ok, então eu quero então. Ele me ligou e falou, o que você quer? Eu falei assim, vem aqui na faculdade me buscar e daqui a gente vai direto pra casinha. Ele falou, tá bom. A gente foi direto pra casinha, eu liguei pra minha mãe, pedi pra minha mãe buscar meu filho na creche, que ela tinha autorização pra eu poder pegar, e meu filho dormia na casa dela, que eu não voltaria pra casa. O melhor amigo dele foi na minha faculdade, me buscou, nós fomos pro hotel, furem feio com ele a noite toda, desliguei meu telefone, meu marido me ligando, só que quando eu liguei o telefone tinha 50 mil mensagens, até o ponto que, tipo, ele ligou tanto que eu desliguei, me mandando várias mensagens, onde é que você tá, o que tá acontecendo, tô preocupada, eu sumi. Perguntei pro melhor amigo dele se ele queria esconder aquilo, porque eu não queria. E aí eu falei, se você quiser esconder, eu vou tirar foto só de partes do seu corpo pra não mostrar que é você. Mas se você não tiver problema, aí a gente mostra que é você. Ele não tem problema nenhum. Pra mim, ele já não é mais meu amigo. Eu falei, então tá bom. Tirei várias fotos com o melhor amigo dele. Assim que amanheceu, eu liguei o meu telefone, mandei uma mensagem pra ele falando que eu já estava voltando pra casa, só que ele tinha ido trabalhar. Eu sabia que ele tinha ido trabalhar. Ele perguntou onde eu tava, eu falei que depois eu conversava com ele. E ele ficou me ligando. Eu fui pra casa, arrumei todas as minhas coisas e botei na casa da minha mãe. Porque meu medo era mandar as fotos e ele ir pra casa e estragar todas as minhas coisas, porque já não era muita, né? Peguei e botei tudo na casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe e mandei todas as fotos pra ele. Ele surtou, veio atrás de mim, quis conversar comigo, quis ir pra cima de mim. Meu pai interviu e virou aquela confusão. Eu mandei o print e ele, não, me desculpa, vamos voltar. Não sei o que, eu te perdoo sua traição, eu errei primeiro e isso e aquilo. Só que eu não quis voltar com ele. Eu me separei e atualmente eu estou casada com o melhor amigo do meu marido. Agora ex-marido.
Começou a chegar umas cartas na minha casa e quando eu abria, tinha fotos de mulheres reveladas. Só que eu era solteira, então, tipo, eu não tava entendendo. Ai, mas era de uma mulher só? Não, era várias mulheres. E assim, gente, quem hoje em dia revela foto? Mas enfim, 2024. Mas enfim, eu morava sozinha, tinha 3 anos. Eu morava na mesma cidade dos meus pais, eu quis sair do ninho, mas nem tanto. Mas eu quis a minha independência, então eu já trabalhava, tava estudando e tal. Eu aluguei um cantinho pra mim, numa vizinhança assim um pouquinho distante da casa dos meus pais. Aí até aí tudo ótimo, tava seguindo a minha vida há 3 anos, né? Quando de repente, do Neida, gente, do nada, eu tava vivendo, começou a chegar carta pelo correio. E aí o que acontecia? Era uma carta, tipo um envelope. Eu falava, gente, o que é isso? No começo eu achei, ai meu Deus, meu admirador secreto e afins, né? Só que quem que manda carta? Quando eu fui abrir a carta, era a foto de uma mulher. Foto de uma mulher. Ai, mas como é que... Uma foto normal, sabe? Uma foto normal dessa mulher e eu não entendi. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Não tinha absolutamente nada na carta. Só literalmente a foto de uma mulher. Aí eu falei, não, tranquilo, deve ter sido engano. Olhei o endereço, tava o meu mesmo. Não entendi, guardei a foto da mulher na gaveta. Passou 2 semanas e chegou outra carta com outra foto de uma outra mulher que não era da mesma da primeira foto. Aí eu falei, gente... Alguém tá passando algum trote aqui na minha casa, tá acontecendo alguma coisa. Passou mais 2 dias, chegou outra carta. Só que aí as cartas pararam de começar a chegar pelo correio. Ou seja, era alguém de próximo. Por quê? Porque a carta estava sendo entregue debaixo da minha porta. Eu chegava do serviço, quando eu abria a porta, tinha uma carta com uma foto de uma outra mulher. Quando tinha chego mais ou menos umas 15 cartas com 15 mulheres diferentes, isso já tinha passado mais ou menos uns 3 meses, eu comecei a estranhar. Eu fiquei tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Depois de 15 cartas. Só que não tinha muito um padrão, não tinha tipo um padrão de menina, não tinha um padrão de nada, nem de dia. Chegava aleatoriamente. Até que eu entrei de férias do meu trabalho e descobri o que tava acontecendo. Curte e comenta pra baixo das vídeos da blogueira. Pois bem, entrei de férias, né, do meu trabalho e ninguém sabia que eu tinha entrado de férias. Estava eu em casa assistindo televisão, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, quando eu escutei alguém abrindo o meu portão, vindo devagarzinho, e aí eu vi a cartinha entrando dentro da minha casa. Gente, quando eu vi, eu dei um pulo e saí correndo para eu poder ver quem que tinha deixado aquela carta. Quando eu abri a porta, era um garotinho, né? Era uma criança. E aí eu fui, perguntei pra ele, segurei ele, perguntei por que ele tava deixando aquelas cartas na minha casa e tal. E aí o menininho se assustou e falou que ele era pago pra poder fazer isso. Aí eu falei que tudo bem, mas que ele ia me falar quem era. E ele falou que ele não ia falar, que ele era pago. Que eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Quanto que te deram? Ah, me deram 50 reais. Eu falei, então eu vou te dar 100 pra você me falar quem que te entregou. Aí ele topou, né? Criancinha, gente. Devia estar mais ou menos aí uns 10 aninhos, 8 aninhos. Por aí eu não sei dizer assim, exatamente. Aí eu dei, né, a notinha de 100 pra criancinha. A criancinha me falou que era um cara que morava 3 casas depois da minha. Ou seja, era o meu querido vizinho. Esse vizinho, gente, eu vi ele vez ou outra, toda vez que eu via ele, ele ficava muito nervoso pra me cumprimentar, porque ele era extremamente tímido comigo, sabe? Mas eu já vi, assim, ele conversando com outras pessoas na rua e eu não me entendia o porquê dessa timidez comigo, se com os outros ele conversava normalmente. A gente tinha, assim, mais ou menos a mesma idade e eu sempre tentava puxar assunto com ele e tal, mas ele gaguejava muito pra falar comigo, ele ficava nervoso e tal, então eu acabava deixando pra lá antes que o bichinho desmaiasse, né? Aí eu fui, perguntei pro menino se tinha sido sempre ele e tal. Ele falou que sim, que já tinha um tempo que tava entregando e que o cara pagava 50 reais por carta. Ou seja, tipo, o cara tava pagando um bom dinheiro pro garoto, né? Aí o menino começou a me pedir pra eu não contar que tinha sido ele, que tinha contado e tal, pra eu falar que descobri. Eu falei pra ele não se preocupar não, que eu ia falar que eu descobri sem querer e tal, que eu ia dar um jeito, que eu vi ele falando com o menino e tal, e ele falou que tudo bem. Gente, o menino foi embora, o menino era de outro, tipo, era uma rua, era da outra rua. E aí eu fui quente pra casa do meu vizinho, porque eu queria saber o que era aquelas cartas. Porque assim, não se dizia nada nas cartas, só tinha foto de diversas mulheres aleatórias. E eu, gente, que diabo tem nessa carta? O que esse menino tá fazendo?
Aí, tranquilo, fui na casa dele, quando cheguei lá, ele já não estava. Parece que ele pediu pro menino entregar a carta e saiu. Eu falei, não, tudo bem, eu tô sem trabalho, vou ficar o dia inteiro em casa, vou esperar. Gente, deu 2 dias e o menino ainda não tinha voltado pra casa. Não sei se ele tinha ido visitar alguém e eu roendo as unhas. No 3º dia, eu vi ele entrando em casa. Eu falei, é agora, queridos. É agora, que eu já não tava mais aguentando. Queria saber por que ele tava me mandando aquelas cartas e o que significava aquelas mulheres. Saí da porta da minha casa gritando, vizinho! Quando ele olhou pra trás, ele quase desmaiou. Aí eu fui questionar ele. Curte, comenta, compartilha pra ajudar a blogueira. O menino, quando me viu, ele quase desmaiou. Falei, olha, boa tarde, vizinho. Tudo bem? Eu sou sua vizinha aqui, moro 3 casas depois da sua, não sei o que. Aí ele começou a gaguejar do jeito dele. Ele, oi, tudo bem? Não sei quem é você assim e tal. Falei, então, olha só. Não adianta você me esconder, que eu tô sabendo, né, que você tá mandando cartas pra minha casa. Aí ele já regalou os olhos assim. Eu falei, olha, tudo bem, eu só quero saber o porquê. Porque eu confesso pra você que eu tô curiosa. O que significa essas fotos dessas mulheres? Porque você tá me mandando diversas cartas, onde tem um monte de mulher que eu nunca vi na minha vida. E eu não escrito nada, não tem escrito nada, só uma data. E eu não tô entendendo o porquê disso, né? O porquê que você tá me mandando essas cartas. Gente, ele começou a falar que não era ele e tal, que não sabia do que eu estava falando. E aí eu comecei a me estressar. Falei, não, querido, calma aí. Aí eu falei, para de querer me engabelar, eu sei que foi você e tal. Aí ele fez de desentendido, falando que não tinha sido ele. E entrou pra dentro de casa, sabe? Saiu entrando e tal, não sei do que você tá falando, não sei o que e tal. Gente, eu fui quente pra casa, fiquei gritando ele um tempo, fui quente. E ele não me atendeu mais. Eu fiquei revoltada e voltei pra casa. Quando deu mais ou menos umas 9 horas da noite, isso era de tarde, tá, gente? Quando deu mais ou menos umas 9 horas da noite, a minha campainha tocou. Aí eu olhei assim pela janelinha pra ver quem era. Era o doido do vizinho que tava me mandando as cartas. Aí eu fui, atendi, sonsa, falei, oi, tudo bem? Posso te ajudar? E aí ele falou, eu quero te contar a verdade. Eu falei, não, hable, que eu estou escutando. E aí ele começou a falar que realmente ele tinha me mandado as cartas, mas que ele ficou sem coragem pra poder me falar que realmente a carta era dele. E eu fiquei tipo, não, jura? Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, ó, já que você tá aqui, então me dá uma explicação, né? Do que é essas cartas. Acho que você veio aqui pra isso, né? E ele falou que sim, que ele ia me explicar o que eram as cartas. E eu falei, tô no aguardo. E aí ele começou a falar que ele era apaixonado por mim desde o dia que ele me viu pela primeira vez, ou seja, 3 anos atrás, né? Que ele não tinha coragem de falar comigo porque ele era muito envergonhado em relação a mim, que ele não costumava a ser tão tímido assim, realmente, pelo que eu vi nas cartas, ele realmente não costumava, vocês vão entender o porquê. E aí ele me falou que ele simplesmente criou na cabeça dele uma teoria de que nós teríamos algo, né, e ele não queria me esconder as mulheres que ele ficava. Então, ele simplesmente, todas as vezes que ele ficava com uma mulher, ele querendo ser honesto com o nosso relacionamento, que, bom, existia na cabeça dele, ele revelava as fotos e me mandava. E aí eu falei pra ele, cara, você acha isso normal? Tipo, qual o intuito das? Ele falou que não achava normal, mas que ele começou, a toda vez que ele ficava com uma menina, ele se sentia muito mal. E aí ele não queria mais aquilo, então ele bolou esse plano pra se sentir melhor, e a primeira carta que ele me mandou, ele se sentiu e funcionou pra ele, e ele resolveu seguir nisso. Ele me mandava carta, me contando que tinha pegado fulano, ciclano, beltrano. Cada foto daquela que eu tinha recebido era uma menina que ele tava pegando na balada, ou uma menina que ele tava conversando, ou coisas do tipo. Ou seja, eu sabia a vida de funefação, de beijação, de tudoão, de conversante, tudo do menino. Fiquei olhando pra cara dele e falei, por que você nunca me chamou pra sair? Porque eu super sairia com você. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele me chamou pra sair, eu comecei a sair com ele. Joguei todas as cartas fora, né? Porque eu não era obrigada a nada. E atualmente eu não tô namorando com o menino. Eu descobri o porquê que a minha avó estava recebendo tanta visita de novinho na casa dela. E eu tô assim, ó. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca, tanta coisa pra comprar, comprou uma peruca. Mas, gente, olha, é de cair o toba. A minha avó, ela tem quase 80 anos. Só que ela sempre meteu aquele miguezinho pra gente de que o pai dela registrou ela antes, que na verdade ela é não sei quantos anos mais nova. Mas enfim, ela tá nessa idade que o pai dela registrou já tem séculos. Ela tá com 80 anos dela e ela mora sozinha, porque minha avó, ela é bem ativa, ela faz de tudo, sabe? Ela não precisa de ajuda de ninguém pra nada.
Ela costura pra fora, faz comida, capina quintal, faz de tudo. Mora no interior, aquela pessoa assim, cheia de vitamina C. E eu morava em outro estado. Só que aí, gente, eu tive um problema no relacionamento. Ó, galera, problema. Vamos dar uma gourmetizada. Que eu tive um problema, eu tomei um chifre. Que eu falei, cara, eu vou ir passar um tempo na casa, na cidade onde eu nasci, não sei o quê. Só que eu não queria morar com ninguém. Porque, gente, depois que você vira adulta, que você sai de casa, que você tem a sua liberdade, voltar pra casa dos outros é muito difícil. Eu tinha a casa da minha avó, tinha, mas eu não queria. E aí eu falei pra minha avó que eu ia voltar, mas que eu ia alugar uma casa. Fiquei um tempo na casa da minha avó e aluguei uma casa pra eu morar. Só que esse tempo que eu tava na casa da minha avó, eu ficava saindo, né, pra casa das minhas amigas, rever a galera e tal. Só que vez ou outra eu voltava e eu via uma moto diferente na porta da casa, um carro diferente. E eu não sabia quem era, porque o quarto da minha avó ficava lá pros fundos. E aí eu perguntava, ela falava pra mim que era um amigo dela que veio visitar. Só que, gente, minha avó tinha 80 anos. Os amigos dela deviam ter mais ou menos ali a faixa etária da idade dela. Com uma moto daquela? Tipo assim, um senhorzinho numa moto daquela, cheio de problema nos ossos, osteoporose e dor na coluna e dor isso, naquela moto, eu achei um pouquinho estranho, mas não falei nada. Falei, ah, tá. Até que uma amiga minha comentou, que era o comentário da cidade, que vários novinhos ficavam saindo da casa da minha avó. E eu achei que ela tava de migué. Eu falei, ah, nada a ver, que isso, nada a ver. Só que ao mesmo tempo eu lembrei das motos estranhas, dos carros estranhos, das bicicletas que eu via lá na porta da casa da minha avó. E aí eu fiz da missão da minha vida, tava triste e fruda, descobri se realmente tinha um novinho saindo da casa da minha avó. E aí eu ficava na esquina, gente, o dia inteiro na esquina, sentada no banco, vigiando. E realmente eu contei 10 garotos saindo da casa da minha avó. Garoto assim, gente, você via cara de maior, mas tinha uns 18, 19, 20 anos por aí. Tinha uns mais velhos também, mas era mais assim, garoto novo. Eu falei, gente, fiquei preocupada. Será que tá acontecendo alguma coisa com minha avó? Minha avó tá dando doce. O que tá acontecendo ali? Quando eu tive a certeza que era realmente uns novinhos que tava passando na casa dela, eu falei, eu vou dar a volta, vou ver se a janela do quarto dela tá aberta. Estava aberta, galera. Quando eu vi o novinho entrando, eu dei a volta, que eu cheguei na janela. Gente, vocês não têm noção. Curte, comenta, posta pra ajudar a blogueira. Quando eu dei a volta, gente, a minha avó estava cantando no microfone de um novinho. Bem assim, novinho, o garoto devia ter mais ou menos assim, pode botar aí uns 19 anos. E o menino tava indo à loucura, gente. O menino tava assim. E aí eu reparei uma coisa que eu fiquei, cara, não é possível. Eu fiquei olhando assim, primeiro que eu fiquei olhando em choque, né? Porque você vê a sua avó de 80 anos, sua avózinha que faz broa pra você, o olhinho e tal, e afins. Aí ele cantando naquela desenvoltura, naquele talento, fiquei chocada. Fiquei, que é isso, gente? Que mundo é esse que estamos vivendo? Mas aí, tranquilo. Aí quando eu olhei pra cama dela, a dentadura dela estava assim no canto. Ou seja, a minha avó estava completamente banguela, fazendo lá no novinho. Olha, que loucura. Aí eu peguei e falei assim na janela, vó, o que tá acontecendo? Eu não me aguentei, né? Eu falei, vó, o que tá acontecendo? Gente, o menino deu um pulo. Aí a minha avó olhou, ela só falou assim, pera aí, menina, pera aí que eu tô terminando aqui. Aí ela levantou, fechou a janela e continuou. Galera. Aí eu fiquei, ela bateu a janela na minha cara e eu fiquei, e agora, o que eu faço? Eu saio, vou embora, continuo, o que eu faço? Aí eu falei, não, vou esperar lá dentro, eu vou esperar lá do lado de fora, né? Aí sentei lá na varanda dela e fiquei dando uma esperada, né? Aí passou mais ou menos umas meia hora. O novinho tava aguentando a constância, porque meia hora, ou foi mais de uma vez, né? Porque meia hora, meu amor, ele tá, assim, abençoado. Aí, tranquilo, fiquei lá esperando. Daqui a pouco sai o novinho com a maior cara lavada. Tipo assim, me deu boa tarde e saiu. Como se eu não tivesse acabado de ver a minha avó praticando nele. Eu fiquei tipo, com a maior cara limpa e saiu. Só que esse menino eu nunca tinha visto ali na minha cidade. E aí eu falei, cara, essa galera não é daqui, né? A galera não é aqui. E a menina já tinha comentado comigo que eram uns carros diferentes que eles nunca tinham visto na cidade. Aí eu entrei, aí a minha avó tinha ido tomar banho, não sei o que, eu entrei. Aí ela falou assim, eu falei, vó, ela espera eu terminar de tomar banho que eu tenho mais um tempo antes do próximo atendimento. Aí eu fiquei, então tá, né? Aí eu peguei minha avó, ela tomar banho, aí eu sentei no sofá e fiquei esperando. Aí eu falei, vó, o que tá acontecendo? Isso era um comentário da cidade. Eu achei que esse povo tava inventando intriga, que não sei o quê. Né? Que a senhora tava recebendo as visitas diferentes, mas eu vi os carros, agora eu fiquei vigiando também. Vi vários novinhos entrando aqui. O que tá acontecendo? Que não sei o quê. Aí ela falou, minha filha, você sabe que a avó descobriu o telefone, né? Eu falei, sei, vó. Ela, pois então, a avó descobriu um site que existe muito macho que tem uma certa vontade de entendeu? A palavra. Em cantar no microfone sem dente. Tipo banguela. Gente, na hora eu fiz assim, ó.
E aí a minha avó descobriu isso, sei lá com quem, se inscreveu nesse chat, botou uma foto dela, que minha avó era toda assim, inteirona, e ela tava cobrando. Aí os bofe vinham, ela tava cobrando. Eu falei, vó, mas por que você tá fazendo isso? Vó, você tá precisando de ajuda? Não, vó, a gente... Não, o que tá acontecendo, vó? Você não pode... Eu fiquei chocada. Ela falou, não, minha filha. Não, eu me divirto, gosto, ainda ganho um bom dinheiro, tenho bastante cliente, já tenho uma clientela fixa e às vezes ainda rola muito mais do que só cantar no microfone. Ainda tô ganhando um bom dinheiro. E eu fiquei assim, ó. Eu fiquei chocada. Eu falei, vó, mas como é que a senhora faz isso? Tem alguém sabendo? Ela falou, ó, se tem alguém sabendo, eu não sei. Eu sei que eu não tô escondendo. E você, se você quiser contar pra alguém, pra sua mãe, pra família, pode contar. Eu não tô escondendo de ninguém. Eu sou maior de idade, eu sei o que eu faço. Eu não falei nada, eu falei, então tá bom. Comi uma broa ali, tomei um café com a minha avó. E eu que fui testar a fidelidade do meu marido, ele falou que era casado, mandou uma foto da mulher dele, só que a mulher não era eu. Escuta só, o meu marido, ele viajava muito a trabalho por conta da empresa dele dando palestras. E dependendo da cidade pra onde ele ia, às vezes ele ficava 2, 3 dias e às vezes até um mês. E eu tenho uma loja de roupas, então sempre que ele ia pra cidade perto, que ele ia ficar tipo poucos dias, eu ia junto com ele. E assim, nesses 13 anos de casamento, claro que a gente já teve vários desentendimentos, brigas por conta de ciúmes, outros motivos, só que eu nunca peguei traição. Beleza, um certo dia ele chegou em casa, chegou de uma dessas viagens, e nessa viagem eu não fui, porque ele tinha ficado bastante tempo fora, então eu não fui. Só que antes dele ir viajar, eu tinha esquecido um dos meus relógios dentro do carro dele. Então assim que ele chegou de viagem, eu fui até o carro para poder pegar esse meu relógio. Cheguei no carro, meu relógio não estava ali onde eu sempre deixo, então eu comecei a procurar. E enquanto eu procurava o relógio, eu olhei debaixo do banco. E quando eu olhei debaixo do banco, eu vi que tinha um presente. E aquele presente parecia ser para uma mulher. E claro que eu achei que aquele presente era pra mim. Beleza, deixei o presente ali, não mexi nele, terminei de procurar o meu relógio, achei, saí do carro e não falei nada, não comentei nada com ele sobre aquele presente. Eu esperei que ele fosse me dar, tipo uma surpresa. Só que os dias se passaram e nada dele me dar aquele presente. Foi então que eu fui até o carro dele de novo, disfarçadamente procurar pra ver se tava lá. E o presente não estava mais lá. Na hora, o meu coração já gelou. Acho que foi a primeira vez assim que eu realmente desconfiei dele sobre alguma coisa. Eu fiquei tão encanada com aquilo que eu mandei mensagem pra uma amiga minha desabafando com ela. Isso ela falou, amiga, vem aqui em casa pra gente poder conversar, quem sabe assim você se acalma. E eu fui até a casa dela. E chegando lá na casa da minha amiga, conversa vai, conversa vem, ela falou que ela conhecia uma moça que era GP e essa moça ela cobrava pra fazer teste de fidelidade. E claro que na hora eu já quis fazer. Então entramos em contato com essa moça, ela aceitou fazer, paguei pra ela, né, o valor que ela pediu, passei todas as informações que ela precisava. E ela mandou mensagem pro meu marido pra poder fazer esse teste de fidelidade. E ela realmente fez assim muito certinho, ela deu uma desculpa lá e começou a puxar assunto com ele. Até que no meio do assunto deles, o meu marido respondeu assim, moça, eu sou casado, muito bem casado, então eu vou te bloquear aqui. E quando ele falou isso, na hora, ela mandou o print pra mim e tipo assim, eu pulava de felicidade, eu pulava de alegria. Só que antes dele bloquear ela, ele mandou uma foto da mulher dele e falou assim, além de ser casado, eu sou muito sortudo, porque olha como que a minha mulher é linda. E além de ser linda, tá esperando o meu maior presente, que é o meu filho. E ele mandou a foto, só que era de uma outra mulher. Parte 2. Quando ela me mandou o print com essa parte, onde ele mostrava a foto dessa mulher e falava que era casado com essa mulher, o meu mundo parou. Eu senti a sensação assim de, sei lá, de estar dopada. As minhas pernas começaram a formigar, a minha mão formigava, o meu coração acelerado, a minha boca seca. Parecia que tudo aquilo ali não era verdade, era uma pegadinha. E eu fiquei tão assim, tão passada, tão mal, que nem pra casa eu consegui voltar dirigindo. Quem teve que me levar de volta pra casa foi a minha amiga. E assim que eu cheguei em casa, meu marido já estava. Eu ainda estava meio estranha, tentando assimilar tudo aquilo. No fundo, eu queria apenas que fosse um pesadelo, uma brincadeira. Então cheguei nele, sentei com ele ali pra conversar. E eu já logo mostrei todos os prints que a moça tinha me enviado. No fundo, eu esperava que ele falasse assim, não, amor, foi só uma brincadeira, eu desconfiei, por isso que eu fiz isso. Só que não, ele acabou confessando tudo mesmo. E ele falou que já tinha um tempo que ele queria me contar sobre isso, só que ele não sabia como. Ele falou que ele acabou se apaixonando por uma menina que entrou para trabalhar na empresa dele. Eles começaram, aos poucos, eles foram conversando, tendo contato, começaram a ficar, e essa menina acabou engravidando. E depois que ele descobriu sobre a gravidez dela, ele pediu ela em namoro, montou um apartamento para os dois, para eles poderem ficar juntos, tipo, morarem juntos. E ali ele pediu o divórcio para mim, para poder se casar com ela.
Ele falou que ele não queria nada, que eu poderia ficar com tudo. No caso, depois que a gente se casou, tudo que era meu e dele, ele falou que ele não queria nada. Ele realmente abriu mão de tudo. Ele assinou um papel deixando, tipo, tudo pra mim. Ele falou que ele só queria poder me deixar bem pra ele poder viver em paz com ela. E assim foi. Ele foi embora. Meses depois, o bebê dele nasceu. E eles estão juntos até hoje. Dá pra ver que eles estão bem, aparentemente eles vivem felizes. E eu, durante muito tempo, eu fiquei assim ainda nesse estado de choque. Parecia que em algum momento eu ia acordar e tudo aquilo não ia passar de um pesadelo. Durante muito tempo eu fiquei assim, sabe? Mas graças a Deus eu consegui tratar isso na terapia e eu consegui me libertar de todo esse sentimento que eu tinha, desse amor que eu tinha. E hoje eu vivo a minha vida muito bem, não preciso de homem pra nada, não dependo de homem pra nada, tenho meu sustento. Direto eu viajo com as minhas amigas, viajo sozinha porque a minha companhia me basta. Eu aprendi a me amar a minha companhia. E com tudo isso eu acabei me tornando muito seletiva. E quando eu falo seletiva é até pra ficar mesmo, imagina pra namorar. Mas é aquilo, se um dia eu tiver que encontrar uma pessoa que realmente for pra ser, vai ser, na hora certa vai aparecer. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Esses dias eu estava limpando o quarto da minha filha e eu acabei encontrando um diário dela, li esse diário dela e eu fiquei traumatizada com o que eu li. A minha filha, ela tem 16 anos e ela sempre foi uma menina extremamente educada, muito boazinha, inteligente, sempre foi muito bem na escola, nunca me deu trabalho assim pra nada. E eu acredito que por essas questões foi que eu mais me surpreendi. O que acontece? Eu me separei do pai da minha filha quando ela tinha 8 anos. Só que a minha relação com o pai dela sempre foi uma relação de amizade muito saudável, até mesmo por conta da minha filha. E desde quando nós nos separamos, ela mora comigo. E durante muito tempo eu fiquei solteira, realmente assim, sem ninguém. E depois de muitos anos sozinha, eu acabei conhecendo uma pessoa, comecei a conversar com essa pessoa diariamente, até então era só conversa. Só que essa pessoa, ele mostrava gostar muito de mim, da minha companhia. E meses depois que a gente estava ali se conhecendo, né, conversando, ele me pediu em namoro. Só que ele é 7 anos mais novo que eu. Então, por conta disso, eu fiquei meio que com receio da idade, até mesmo do que as pessoas poderiam pensar ou falar. Então, eu fui ali resistindo, sabe, enrolando ele. Até que um certo dia eu percebi que eu estava gostando muito dele e resolvi me dar essa chance e aceitei a namorar com ele. E eu tava meio assim de dar essa notícia, né, pra minha filha, porque eu não sabia como ela iria reagir. Só que graças a Deus ela reagiu assim super bem, ela ficou super feliz por mim. Porém, conforme o tempo foi passando, a minha filha começou a mudar de comportamento comigo, e só comigo. Ela começou a trancar a porta do quarto dela, coisa que ela nunca fez, e não. O meu namorado, ele não dormia em casa, ele não tomava banho em casa, ele vinha às vezes, ficava um pouco, mas ele já ia embora, até mesmo por respeito a ela, a minha filha. E sim, ela trancava a porta só quando estávamos eu e ela. Eu batia na porta do quarto pedindo pra entrar, ela não deixava eu entrar. Ela trocou a senha do celular dela e ela não quis me passar. E assim, ela nunca chegou a me tratar sem educação, só que ela mudou totalmente o comportamento comigo. Ok, um certo dia ela estava na escola e nesse dia eu estava de atestado, então eu decidi fazer faxina em casa, aproveitar aquele dia ali e fazer uma faxina em casa. Fiz faxina em todos os cômodos até que eu fui pro quarto da minha filha. E eu sou aquele tipo de pessoa que quando vai fazer faxina eu levanto tudo. E enquanto eu estava levantando as coisas do quarto dela, eu encontrei um diário que eu nem sabia que ela tinha. Na hora que eu vi, claro que eu já fui pronta, né, pra ler, só que na hora eu me senti mal por estar invadindo demais a privacidade dela, então não li. Deixei esse diário lá e continuei a minha faxina. Só que esse diário, ele não saía da minha cabeça e algo me dizia, lê esse diário, lê esse diário. Foi então que eu decidi ler, voltei no quarto, peguei e eu comecei a ler. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, voltei no quarto, peguei aquele diário e eu comecei a ler. E ali no diário, ela confessava que ela estava apaixonada pelo meu namorado. Ela confessou também que ela sentia muito tesão por ele e que o sonho dela era perder a virgindade dela com ele. Só que ela escreveu ali que ela não sabia como isso seria possível, até porque o meu namorado não olhava diferente pra ela, nunca assim chegou a tratar ela diferente, tudo isso ela escrevendo no diário. E pra piorar tudo isso, no meio do diário, tinha 3 fotos dele, fotos essa que ela tirou uma vez que a gente foi numa chácara, e ela tirou foto dele tomando banho. Eu não sei como, mas ela revelou e colocou essa foto no meio do diário dela. Ela também escreveu no diário que ela já estava começando a gostar tanto dele, que ela estava começando a sentir muito ciúmes e pegando raiva de mim. Enquanto eu lia aquele diário, eu chorava. Eu nunca... Não é normal, né, uma situação dessa entre mãe e filha. E eu nunca
pensei que um dia eu viveria algo assim, ainda mais com a minha filha, que é uma menina que eu nunca tive problemas, uma menina doce. E ali na hora do desespero eu decidi ligar pro pai dela, pedir para que ele viesse em casa com urgência, porque eu precisava conversar com ele. Ele veio até a minha casa e ali eu mostrei tudo pra ele, o que eu tinha acabado de ver, o que eu tinha acabado de ler. Ele viu que eu tava bem abalada, eu tava assim... Eu não sei explicar o que eu tava sentindo na hora, mas era horrível. E claro que o pai dela também ficou muito preocupado com isso. Então ele foi na saída da escola pra buscar ela e trouxe ela pra casa. E assim que ela chegou, nós sentamos, nós três, e ali nós conversamos. Eu falei pra ela que eu tinha encontrado o diário dela e que eu li o diário dela. E eu falei pra ela tudo que eu tinha visto ali. Na hora, a reação dela foi uma reação assim... Ela não ficou revoltada, ela não ficou brava por eu ter lido o diário, por eu ter mostrado pro pai dela, nada disso. Deu pra ver que ela ficou muito envergonhada. E ali conversando, eu acredito que ela se sentiu à vontade em conversar com a gente e ela confessou que ela não estava conseguindo controlar esse sentimento, que nem ela sabia como que ela começou a gostar dele, mas sim que ela estava completamente louca, apaixonada por ele e que ela sentia, assim, muito prazer e que o sonho dela era perder a virgindade com ele. Perguntamos pra ela se houve alguma coisa, se ele mexeu com ela. Ela falou que não, que jamais, que ele nunca nem olhou pra ela e que isso que deixava ela mais triste ainda. Foi muito difícil ouvir tudo aquilo, só que nós conversamos bastante com ela e nós falamos que a partir daquele dia nós iríamos passar ela com um psicólogo pra gente poder ajudar nela nessa questão, pra que isso não afetasse ela. Ela aceitou de boa, assim, a todo momento, ela aceitou ajuda, ela não contrariou, ela não ficou brava. Porém, ela pediu pra morar com o pai dela durante um tempo, porque segundo ela estava muito envergonhada, principalmente sentindo vergonha de mim. Eu falei pra ela que não precisava, que isso não ia mudar em nada, muito pelo contrário, que eu amo ela e que eu vou ajudar ela, mas ela insistiu em morar com o pai. E eu deixei. E depois de tudo isso eu pensei bastante e eu decidi terminar com o meu namorado. Não falei pra ele o motivo, ele ficou bem abalado. Eu só falei que era melhor a gente terminar, que no momento eu queria... cuidar de outras coisas da minha vida. Não falei pra ele o motivo. Eu fiquei muito triste, muito abalada, porque ele tava me fazendo muito bem. Eu tava, assim, gostando bastante dele já. Já tem alguns meses que ela tá morando com o pai, ela tá passando certinho, né, com o psicólogo. E eu tenho fé que logo, logo isso vai passar, ela vai conseguir colocar todos os sentimentos dela no lugar. Vai passar, se Deus quiser. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que fui barrada no casamento da minha prima com o meu ex por causa do meu vestido. Eu vou mostrar pra vocês aqui as duas opções. O vestido que eu pedi pra fazer, pra ir pro casamento, e o vestido que a minha prima queria que eu usasse. O problema não foi nem tanto pelo vestido, e sim como tudo aconteceu, como a forma que aconteceu. Enfim, eu sempre fui muito íntima de todas as minhas primas, principalmente dessa minha prima que se casou. Na verdade, nós éramos muito íntimas até o dia que ela apareceu namorando o meu ex-namorado. Porém, pra mim, isso não fez nada de diferença, até porque na época, quando eu terminei com ele, eu terminei porque eu não gostava mais dele. Então, quando eu fiquei sabendo que eles estavam namorando, pra mim, foi uma notícia super normal. Só que pra minha prima, ficou tudo muito estranho, porque depois que ela começou a namorar com ele, ela se afastou de mim, ela me evitava, dava pra ver que ela fugia de mim. A impressão que dava é que ela estava com vergonha de estar namorando o meu ex. Até que um dia eu chamei ela pra conversar e falei que eu tava sentindo, que tinha uns dias já que ela tava estranha comigo, perguntei o que tava acontecendo, se eu tinha feito alguma coisa pra ela, e falei pra ela que se fosse algo em relação ao novo namoro dela, que tava tudo bem, que por mim tava tudo assim muito bem. Conversamos bastante nesse dia, eu acredito que ela entendeu o que eu quis dizer, porque depois dessa nossa conversa, ela voltou ao normal comigo. Só que assim, não tão normal também. Eu sentia que ela tinha ciúmes de mim. E ciúmes totalmente sem razão, sem motivo, só que eu sempre ignorei, eu ignorava isso e tratava ela normal. Até que o tempo foi passando e eles marcaram o casamento deles pra esse ano. E a minha prima chamou todas as primas pra ser madrinha dela e ela me chamou também. E claro que eu aceitei. E detalhe, hoje eu também já estou em outro relacionamento. Beleza, no começo do ano, eu comecei já a ir atrás de vestido, né, de terno pra alugar. Só que eu não encontrei nada do meu gosto, nenhum vestido assim que eu realmente olhasse e gostasse. Então o que eu fiz? Decidi pagar um pouco mais, peguei uma referência na internet de como eu queria e pedi pra fazer esse vestido. Beleza, pedi pra fazer, até que um certo dia, conversando com uma outra prima minha, que também seria madrinha, ela perguntou onde eu comprei o meu vestido, porque ela tava procurando, ela também não tava encontrando. Então eu comentei com ela que eu também não achei, e eu pedi pra fazer. Mostrei pra ela o modelo do vestido que eu queria,
Ela amou o vestido, também pensou na possibilidade de mandar fazer algo assim pra ela. E beleza, morreu o assunto ali. Tá bom, o casamento foi no final do mês passado. Quando foi no começo do mês, a minha prima noiva mandou uma mensagem pra mim, perguntando se eu já tinha comprado o vestido de madrinha. Eu respondi que sim e perguntei o porquê. Eu vou colocar aqui na tela o vestido que eu pedi pra fazer, e depois eu mostro o vestido que ela queria que eu usasse. Quando eu perguntei o porquê, ela respondeu que... Parte 2. Quando eu perguntei pra ela o porquê, ela respondeu que ela tinha alugado vestidos iguais para todas as madrinhas. Ela falou que ela tinha conseguido um preço lá muito bom e que ela decidiu alugar os vestidos todos iguais. Foi então que ela me mandou a foto do vestido. Quando eu vi aquele vestido, eu não gostei do modelo do vestido. Então eu perguntei pra ela se eu poderia usar o meu, até porque eu pedi pra fazer, falei pra ela que eu tinha gastado um absurdo no valor, e ela respondeu que não, que teria que ser o vestido que ela escolheu. Ok, fiquei chateada assim, só que eu não falei nada, fiquei quieta. Beleza, dias depois, eu mandei mensagem pra uma outra prima minha, que também seria madrinha, e perguntei pra ela se ela gostou do modelo do vestido que a noiva tinha escolhido pra todas as madrinhas. E foi aí que eu descobri que esse vestido tinha sido escolhido só pra mim. Essa minha prima madrinha respondeu que não, que a minha prima noiva não tinha mandado nada pra ela sobre vestido, falando nada. Então, o que eu fiz? Mandei mensagem pra todas as outras madrinhas, que no caso também eram minhas primas, e perguntei pra elas sobre o vestido. E nenhuma delas tinha recebido nenhuma mensagem falando nada sobre vestido. Quando eu entendi o que estava acontecendo ali, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que pra mim, nem nesse casamento eu ia mais. Eu só fui por conta da minha mãe, que pediu pra eu ir, pra eu não levar isso em consideração, pra não ficar um clima ruim. E eu fui no casamento, só que eu fui com o vestido que eu pedi pra fazer. E detalhe, dias antes, a minha prima noiva, ela tinha pedido pra minha mãe levar o vestido que ela escolheu pra mim. Não falei nada, não comentei nada com ninguém e fui pro casamento com o vestido que eu escolhi. Ok, chegamos no casamento e assim que eu fui me preparar pra poder entrar, né, com as madrinhas, eis que desce a minha prima noiva do carro totalmente histérica, nervosa e estressada. E ali ela começou a me xingar, a me atacar, porque eu não estava com o vestido que ela tinha escolhido. Porque segundo ela, o casamento era dela, então a gente tinha que fazer o que ela quisesse. E foi então que eu me defendi. Eu olhei pra ela e falei, nossa, mas é engraçado que a regra do vestido só funciona pra mim, não funciona pras outras. Pra quê? Quando eu falei isso, ela ficou mais nervosa ainda. Ela começou a falar que eu só estava vestida daquele jeito pra chamar a atenção do marido dela, porque eu fingia que eu não ligava, mas que no fundo eu estava morrendo de inveja, que eu queria estar no lugar dela, que eu queria ser ela se casando. E detalhe, tudo isso com o meu atual namorado do meu lado. E o meu namorado, ele não gosta muito de confusão, então quando ele viu tudo aquilo, ele se retirou e foi pro carro. Quando ele foi pro carro que eu vi ele indo, eu também dei as costas e me virei pra ir embora. Quando eu fiz isso, ela agarrou no meu cabelo e ali ela veio pra cima de mim. E claro que eu também devolvi uns tapas. Eu não sou obrigada a apanhar de graça. Eu sei que ficou assim o maior clima pesado na festa, porque os meus pais, obviamente, não gostaram e também foram embora. Os outros familiares, cada um ficou de um lado, então um falava uma coisa, o outro não gostava. Gerou o maior buchicho no casamento. Ah, mas você estragou o dia dela. Não, não me sinto nem um pouco culpada porque eu não fiz nada. Quem estragou o dia dela foi ela. Até porque eu estou até agora sem entender o porquê de tudo isso. Ela fala que tudo tinha que ser do jeito dela, beleza. Se todas as madrinhas fossem com aquele vestido, eu também iria. Mas não, a regra funcionou só pra mim. Por quê? Na minha cabeça só passa o quê? Eu sou viciada em academia, então eu me cuido, eu amo me cuidar, eu amo ir pra academia. E as outras madrinhas, no caso as minhas primas, elas são mais cheinhas, já não vão na academia, já não se cuidam tanto. Então, não sei se foi por isso ou se foi só por ciúmes mesmo do marido dela. Mas se foi por ciúmes, cara, eu tô tão chateada porque eu nunca na minha vida ficaria com esse homem novamente. Não tem nada que sobrasse ali pra ela sentir ciúmes ou algo assim. E agora fica aquela coisa super chata, a minha tia, a mãe dela, vive soltando indiretinhas, sabe, em tudo quanto é lugar, toda vez que eu abro pra ver alguma coisa indireta, e eu sei que é pra mim. E agora fica assim um clima extremamente chato, constrangedor, eu me senti muito humilhada sim, porque a minha roupa ninguém gostou, só que o presente que eu dei como madrinha, gostaram, porque ninguém devolveu, e não foi barato. Eu vou colocar aqui na tela o vestido que ela queria que eu usasse, no caso, só eu. Eu não acho que eu estou errada. De verdade, eu não acho que eu esteja errada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho.